Hoje eu queria começar mostrando o Washington Post, mas só para destacar que o jornal está de cima embaixo desde ontem falando só do Trump. E os outros assuntos que eu considero mais relevantes, deixados mais para as partes secundárias. Então eu vou avançar para as discussões que eu creio mais relevantes hoje. E a primeira é a discussão de qual a verdadeira situação hoje na Ucrânia. Papel secundário relegado a essa discussão em vários dos jornais ocidentais, acho que já dá uma dica da real situação atual do conflito. Então, o Le Monde traz que os russos estão ficando cada vez mais e mais criativos e que os combatentes ucranianos constatam o progresso dos russos ao longo da linha de batalha. Então é a primeira vez que eu vejo aí assim tão claramente os ucranianos colocando que os russos é que estão avançando, enquanto a expectativa com a contraofensiva é que os ucranianos é que deveriam, pelo menos em tese, estarem avançando sobre os territórios russos. Mas como traz aí o Le Monde, parece que é exatamente o contrário. Mas as grandes notícias do dia, as mais importantes, eu acho que estão no fronte da diplomacia e, em especial, na questão das relações do Ocidente com a China. E essas relações que essa semana vai ter um passo decisivo com a visita do secretário de Estado americano a Pequim. Se não me engano, é a primeira visita de um secretário de Estado a Pequim desde 2018, e a promessa da pauta para essa reunião é que os Estados Unidos vai propor, como está falando aí o Financial Times, um reinício, um reboot dessas relações entre Washington e Pequim. Minha avaliação particular é que isso tudo é jogada para ganhar tempo dos dois lados, não interessa a nenhum dos dois entrar num conflito aberto imediato, e na medida que os problemas de Washington estão se avolumando na Ucrânia, estão impondo custos cada vez maiores sobre os contribuintes americanos e sobre os contribuintes europeus. Então eu vejo como um reconhecimento dos Estados Unidos de que é impossível continuar a escalada militarista no Pacífico enquanto ele não vem encontrando uma solução satisfatória na Europa com a Rússia. E um outro elemento que ajuda a ratificar essa interpretação é que o Macron já expôs isso claramente e o primeiro-ministro alemão também reiteradamente vem mostrando que os custos econômicos de um confronto com a China agora seriam muito pesados na medida em que já se somam os custos do conflito na Ucrânia e todo o impacto econômico que a redução das exportações russas para a Europa trouxe para esses países europeus. Não é à toa que a Alemanha enfrenta uma recessão hoje e as perspectivas de crescimento para o continente europeu são cada vez mais frustrantes. E um outro elemento mais estrutural que essa crise econômica gerada pelo conflito com a Ucrânia traz sobre a Alemanha é uma própria desindustrialização do país. As empresas alemãs enfrentando cada vez mais dificuldades por conta da alta dos custos dos insumos usados nessa produção, como aço, em boa medida importada do leste europeu, como energia, em grande medida importada do leste europeu, o que tem trazido uma grande dificuldade para a competitividade da indústria alemã no mercado atual. Uma citação até destacada nessa reportagem de uma autoridade alemã falando que não importa para eles se a BMW e a Mercedes estão exportando para a China. O que importa para ele é que as empresas alemãs estejam exportando, mostrando justamente que não é interesse, num momento de recessão, impor sanções que prejudiquem ainda mais as exportações dessas empresas alemãs. Portanto, a avaliação na Alemanha e na Europa de forma geral
é de que essa escalada de tensões com a China é inapropriada, nem que o motivo seja só o timing, ou seja, não está na hora, mas de forma geral o consenso é esse, que não é o momento de somar o cenário de conflitos já existente na economia e na política internacional, mais esse conflito com um mercado, com uma produção industrial tão importante quanto é a da China. Então eu acho que dentro desse sentimento de que não é a hora, de que é preciso esperar, o Blinken vai visitar Pequim, levando essa promessa de uma redução nas tensões no Extremo Oriente. E uma outra reportagem muito interessante, tanto que eu resolvi trazê-la aqui inteira para quem quiser, né, facilitar a leitura. Obviamente eu não vou entrar detalhe por detalhe, mas eu queria destacar mais uma vez a diferença imensa entre o discurso da mídia liberal nos países desenvolvidos e a mídia liberal no Brasil, que me parece alguns anos atrasada em relação ao que se discute hoje nessa mídia internacional, que é uma grande representante das vozes dos mercados, da OTAN, dos governos de seus países. É ingênuo pensar que essa mídia ocidental é uma mídia comunista, é uma mídia antissistêmica, muito pelo contrário. Então, o Financial Times, que é uma dessas grandes vozes do mercado financeiro internacional, mais uma vez mostrando de forma bastante clara que o que está em jogo hoje é sepultar definitivamente o arcabouço neoliberal do Reagan e da Thatcher, o consenso de Washington, dê o nome que for, mas aquele mundo de globalização dos anos 90 acabou. Né? Essa é a constatação cada vez mais óbvia nessa mídia liberal. E aqui está colocando nesses termos que eu estou usando, do paradigma do Reagan e da Thatcher, e que hoje existe uma mudança gigantesca na economia política americana, de voltar os interesses cada vez mais para os trabalhadores do país. Mas não naquele sentido de beneficiar o trabalhador com America First, mas colocando como um dos pontos centrais desse debate atual a concentração de poder em grandes corporações, a regulação da chamada Big Tech e até uma constatação de um europeu falando que antigamente, quando a Europa tentava regular o Google, a Casa Branca ia em cima pressionar, e que hoje não, que hoje a Casa Branca pode até cooperar nessa regulação contra as grandes empresas tecnológicas. Mais uma vez, contrapondo esse domínio oligopolizado do setor das Big Techs, falando que a prioridade do governo americano é promover os interesses dos pequenos, que tem que olhar para os pequenos negócios para a sociedade americana avançar. Um outro ponto que fala aqui claramente, né, maiores proteções para o trabalhador, que é necessário regulação no mercado de trabalho e que a justiça trabalhista garanta cada vez mais o cumprimento dessas cláusulas trabalhistas. Ainda se reconhece que esse discurso para a periferia é ainda mais complicado, porque os Estados Unidos sempre apoiou a desregulamentação nesses mercados de maneira a contar com um grande excedente de desempregados que puxasse o preço do trabalho para baixo na produção de commodities. E hoje o discurso, pelo menos, eu não quero entrar aqui na discussão se eu acredito ou não nesse discurso, se ele vai se concretizar ou não. O meu ponto é de qual é o consenso hoje nos Estados Unidos e na Europa, mesmo a mídia ocidental, mostrando que politicamente hoje esse é o consenso, sobretudo nos Estados Unidos, e que vai tão longe na mudança da visão neoliberal que falando que tem que mudar a visão de mundo colonial. Então que a proteção do trabalhador e do ambiente nos países em desenvolvimento, eles devem ser um chão e não mais um teto.
ou seja, os Estados Unidos estaria disposto a integrar a economia desses países emergentes de uma maneira que está falando, né, que não perpetue esse ciclo de exploração, ou seja, que essa atividade econômica gere frutos de preservação ambiental e de aumento de renda e de qualidade de vida para os trabalhadores locais. E o artigo termina falando que isso pode levar muito tempo ainda, mas que as mudanças começam com essas mudanças de narrativa. E hoje a narrativa do governo americano é basicamente oposta à visão neoliberal que predominou por tantos anos. E já que falamos aí brevemente sobre uma mudança, uma perspectiva de mudança da visão colonialista americana em relação aos seus parceiros, que é uma proposta para o futuro, a ver se vai se concretizar, mas a realidade é que a política intervencionista americana nos últimos anos tem causado desastre atrás de desastre. E o Le Monde traz um exemplo muito curioso do que acontece quando se abre a caixa de Pandora de desestabilização política de países sem nenhum plano de desenvolvimento local, focado de fato só na exploração rápida de recursos naturais. Então, lá no início da década passada, aqui coloca de 2011 a 2014, começa a surgir no norte do Mali esses grupos islamistas radicais armados, que o mais famoso é o chamado Boko Haram. Esses grupos islamistas radicais vão ser articulados e recrutados num cenário de desestabilização dos países do norte da África naquele período que ficou conhecido como Primavera Árabe. Essa Primavera Árabe levou a grandes protestos que desestabilizaram governos na região, e nessa desestabilização se abriu espaço para a atuação desses grupos jihadistas fundamentalistas, que se opunham a governos laicos em vários desses países, o grande exemplo, a Líbia. Então esses grupos vão ser recrutados no chamado Sahel, que é a borda sul do Saara, como um elemento a combater na desestabilização dos governos desses países petrolíferos, sobretudo do norte da África, em especial a Líbia. Só que uma vez armados e uma vez ganhando uma dinâmica de crescimento orgânica, esses grupos fundamentalistas, eles vão se multiplicando e cada vez mais rumando para o sul da região aqui do Sahel, intensificando as suas ações numa área que já é extremamente complicada, com outros problemas de violência que não estão conectados com a questão religiosa. Então se soma, já tem problemas de violência os países da região, e entra um novo elemento que é a violência por motivos religiosos, de fundamentalismo religioso, e a gente vê aí praticamente dominando as causas da violência, tanto no Mali quanto na Burkina Faso. Então fica só como alerta, né, que às vezes esses movimentos de desestabilização contra o governo que se julga não democrático, como era o do Gaddafi na Líbia, mas vai gerar uma resposta ainda pior do que era o governo do Gaddafi. E falando em Líbia, só trazendo, né, essa notícia, que nesse momento de alta do preço do petróleo, as forças em conflitos na guerra civil que se prolonga desde aquela época das primaveras árabes até hoje, a Síria não se estabilizou, ela ainda continua em disputa por esses grupos diversos que emergiram do caos da Primavera Árabe, mas com a alta do preço do petróleo, dois desses grupos parecem ter se unidos numa união bastante instável, mas que está acontecendo para aproveitar e ganhar o máximo de dinheiro possível com essa alta do preço do petróleo. Mas como aqui está falando, uma situação insustentável, precária, numa desestabilização da Líbia,
que já está completando aí 10 anos ou mais. Então tirou o Gaddafi, mas não estabilizou o país e, por outro lado, fortificou e espalhou movimentos fundamentalistas no entorno dessa disputa, acrescentando mais um elemento para a violência que só vem se intensificando desde essas primaveras árabes, que em tese pediam por mais democracia. Mas o resultado estamos vendo aí 10 anos depois qual foi. E para finalizar, eu queria trazer um outro artigo do Le Monde de hoje, em certa medida referendando aquela visão de que o neoliberalismo realmente está morto para a mídia ocidental. E o ponto aqui é sobre o uso de aviões, e tá uns dados muito interessantes, que é 2%, 2,5% das emissões globais, mas só 1% da população que usa. Portanto, é uma questão muito ligada à concentração. E por isso fala que, apesar de todos os ganhos de avanço tecnológico e dos que ainda podem vir, quando se discute as emissões geradas no setor aéreo, é preciso levar em consideração a diferença dos países emergentes, onde o avião é necessário, ele não é usado de maneira extravagante e perdulária, e que por isso já tem certos setores, inclusive, propondo fixar cotas individuais de voos para que não haja essa concentração tão grande, onde poucos voam muito e muitos nunca voam. Mas o jornal termina por defender uma posição intermediária de que o uso do avião ele deve ser justificado por uma razoabilidade. Tem que ser razoável o argumento para justificar um voo por uma pessoa e com as consequentes emissões advindas desse voo. Então o jornal propõe, né, se debater sobre o que seria essa razoabilidade, essa justificativa para se incorrer nas emissões de um voo, que são uma das formas mais intensivas de emissões conhecidas. E aí, mais uma vez, meu ponto não é discutir o tema do artigo, mas mostrar o quão longe dos conceitos de livre mercado e de que a mão invisível é que vai cuidar disso, é só botar o preço alto. Não, estamos falando de cotas e de justificativas que permitam uma pessoa usar um avião por conta das mudanças climáticas. Então, de novo, o ponto é quão longe isso está da discussão neoliberal idealizada que ainda predomina em muitos debates aqui no Brasil.